Depois que o Império Romano destrói o segundo templo, e o povo judeu está sob domínio romano, muitas vezes o Império Romano emitia decretos terríveis contra o povo judeu. E o povo judeu era forçado a mandar uma delegação de sábios para Roma para tentar reverter esses decretos. Um homem muito especial, chamado Nahum Gamzu, foi encarregado de ir a Roma pleitear com o imperador a abolição de um decreto. Nahum Gamzu era, na verdade, Nahum Ish Gimzo. Ele era o homem da cidade de Gimzo. No entanto, os nossos sábios chamavam ele de Gamzu. Por quê? Porque ele tinha o costume de dizer, toda vez que acontecia alguma coisa, Gamzu letová. Isso também é para o bem. Ele conseguia ver com otimismo tudo o que acontecia com ele. Ele chega em Roma com um baú cheio de joias para oferecer ao rei em troca da abolição do decreto. Ele se hospeda num determinado lugar, e aí, então, o dono da hospedaria desconfia de que ele tem uma riqueza, e num momento de distração, ele rouba todas as joias de Nahum, coloca um monte de areia no baú, e Nahum Gamzu nem percebe. Nahum Gamzu vai à presença do imperador, pleiteia a abolição do decreto, e o imperador lhe pergunta, e o que você tem aqui nesse baú? E ele oferece o baú, o imperador abre, ele vê apenas um monte de areia. O imperador fica furioso. O que é isso? Areia? E um dos membros da corte real se levanta e diz, Sua Majestade, os judeus não são burros, não são bobos. Se ele está lhe oferecendo isso, é para o seu bem. Se eu não estou enganado, o nome do imperador era Diocleciano. Talvez eu esteja, vou verificar depois. E aí, então, esse membro da corte diz para o rei o seguinte, eu soube, pela tradição judaica, que eles tinham um patriarca chamado Abraham, que foi à guerra com areia e conseguiu salvar o seu sobrinho. Sua Majestade, os bárbaros nos atacam pela fronteira do leste e nós não temos sossego. E o senhor não consegue vencê-los? Leve a areia. Se o senhor tiver sucesso, ótimo. Se não, depois julgue o que fazer com esse sábio. Mas eu tenho certeza que alguma coisa tem aqui. Eventualmente, esse imperador vai ser conhecido como Diocleciano Germanicus, ou alguma coisa do gênero, porque ele consegue repelir o ataque dos alemães, dos germânicos, dos bárbaros, graças a essa areia. Esse registro é um pouco estranho, encontra-se nos livros de história, em alguns livros, pelo menos. Tem um livro que, quem quiser olhar, do rabino Marcus Lehmann, chama-se Akiva, tem até em português, ele traz esse episódio, ele traz datas, nomes, provas, mas a gente vê que, curiosamente, isso teria acontecido novamente. Os sábios do Talmud dizem que esse membro da corte do rei de Roma não era outro senão Eliyahu Hanavi, e se disfarçou, por assim dizer, de membro da corte para vir salvar Nahum Gamzu. Nahum Gamzu, eventualmente, sai com o baú cheio de joias entregue pelo imperador, uma vez que ele salvou do ataque dos bárbaros, conseguiu lidar com isso. Enfim,